Olha só, galera, pessoal aí que gosta de SMD para fazer solda, vocês estão vendo essa placa? Uma placa de um display grande, né? De 7 segmentos, tá? Foi que eu acabei de desenvolver e eu e meu filhão, a gente desenvolveu essa placa e a gente quer soldar esses LEDs. Só que para você mandar soldar é muito caro. Que à medida que você começa a soldar muito LED, começa a ficar caro para você revender, tá? Então eu desenvolvi um forninho, só que eu comprei chapa de 3 milímetros. Comprei, eu já tinha na verdade, né? Então eu aproveitei essa chapa que eu tinha e fiz um forno, tá ok? No meio do vídeo eu vou mostrar a vocês as medidas do forno, tá bom? Então, ó, isso aqui com o Arduino Nano eu fiz um sensor Max. Eu vou desligar aqui, ó, para vocês verem. Com o Max, tá? O sensor fica aqui em cima. Vou mostrar já já para vocês. Então o que eu fiz? Um potenciômetro. Aqui, ó, um potenciômetro que eu regulo a visibilidade, ok? Aqui o botão liga e desliga. E aqui um botão que inicia o sistema de controle de temperatura. Então vamos lá. Eu mandei fazer essas placas na JLC PCB, ok? E para soldar esses LEDs, tá ok? Então você observa, eu vou primeiro aqui pegar uma placa que eu soldei na mão. Nossa, eu sofri demais, foi muito ruim. Então você observa, se você observar, aparentemente ela parece ser igual, tá? Aparentemente. Porém, quando você coloca alinhado assim, ó, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Você está vendo que há deformidades, está vendo aqui, ó? Deformidade aqui, aqui, ó, ficou uma deformidade. Olha como que ficou esse LED aqui, ó. Totalmente torto. Vamos ver se eu pego aqui, ó. Olha aí, ó. Totalmente torto. Tá vendo aqui, ó? Ó, torto. E para arrumar isso é um trabalho danado. Então vocês vão ver, olha isso aqui também, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não é proposital não, gente. Isso aqui é que soldar na mão é uma bosta, tá vendo? Ó. Olha isso aqui, olha como é que ficou mal arrumado. Olha isso aqui, ó. Olha como é que fica torto. Agora, no forninho de Reflon, olha isso aqui. Olha como ele... Olha só que maravilha. Olha isso. Então, no forninho de Reflon, e outra coisa, hein? No forninho de Reflon, 5 minutos você já solda isso aqui. Enquanto que na mão, só Jesus na causa. E esse display, ele começa assim, né? Mandei fazer as plaquinhas, ficaram muito bem feitas. Solda os LEDs, depois você solta os resistores, tá? E aqui atrás tem um 7574C HC, esqueci a nomenclatura dele para controlar os LEDs. Um Arduino Nano, tá? Então você de frente você não vê nada, ó, liso, liso, liso. E aqui de lado, e aqui nas costas você tem um transistor de potência. Você tem um transistor para cada... Tá vendo esses transistores? A disposição desses transistores é para cada segmento, tá ok? Aqui você tem uma alimentação externa. Esse aqui ainda é o protótipo. Os próximos já vão ter o borne de ligação do mais VCC, que nesse caso aqui eu esqueci de colocar. Mas o que vai ser vendido vai ter isso aqui. Então você tem sinal para Bluetooth e você tem
a conexão entre um display e outro, tá ok? Para fazer uma contagem de tempo, contagem de minutos, segundo, contagem de qualquer coisa, contagem de passagem, de produto, o que você quiserem fazer. Então isso aqui vai ser vendido brevemente, tá? Vai estar lá no Mercado Livre. Mas o que eu quero, o foco desse vídeo é o forninho de Reflon, tá ok? Então é o seguinte, aqui dentro do forninho, você está vendo que eu fiz uma chapa de 3 milímetros, tá? 2,5, se não me engano. Aqui dentro eu tenho uma resistência de 1000 watts. Não é a de 500, tem que ser a de 1000. E a placa vai aqui em cima. A placa vai aqui em cima. O sensor está aqui, ó, aqui dentro. Deixa eu ver. Espera aí. Então eu baixei a câmera aqui para vocês pegarem. Olha lá o meu. Aqui, ó. Vou pegar uma pecinha aqui. Espera aí, só um minutinho. Então vocês vão ver aqui, ó. O sensor está aqui, ó. Eu fiz um furo de cima para baixo na chapa e coloquei esse sensor bem no meio, que corresponde ao ficar no meio disso aqui, tá bom? Da minha resistência de 1000 watts. Aqui eu fiz um suporte. Vocês vão ver que eu fiz. Deixa eu apagar essa luzinha aqui. Eu fiz um suporte, tá? Essa altura aqui eu também vou passar para vocês. É mais ou menos uns 8 centímetros, tá? Daqui para cá. Por quê? Porque o que eu fiz aqui foi o seguinte: o calor vem daqui para cima, porque o calor tende a subir em qualquer parte da natureza. O calor sobe, por isso que balão sobe, certo? Ar quente, balão sobe. Então, como o ar frio tende a ficar mais embaixo, o calor sobe por aqui e vaza por aqui, ó, nessas paredes. Aqui eu tenho que botar uma lã de vidro ainda, uma lã de cerâmica, mas o dinheiro tá curto, não deu para fazer. Mas o ideal é que eu tenha uma lã aqui em cima para evitar perder calor na chapa. Coisa que está acontecendo hoje, eu estou perdendo um pouco de calor na chapa. Isso está me incomodando, mas está funcionando perfeito, beleza? O que eu fiz aqui, ó, foi uma gradezinha, tá vendo? Para a peça ficar aqui em cima, tá? E essa chapa eu fiz assim, ó. Peguei um vergalhãozinho lá de bosta de 5 milímetros. Poderia ser quadrado, mas eu já tinha um redondo de umas pecinhas que eu tinha feito. Aproveitei, tá? Tá feito isso aqui. Arranjei uma gradezinha bem fininha aqui de aço, que era de uma torradeira de pão velha que eu tinha. Você pode conseguir qualquer outra coisa, um aramezinho fininho. Fio rígido de cobre pode ser também. De cobre não, porque de cobre transmite muito calor para a placa, mas alguma coisa de aço, uns fiozinhos fininhos de aço para cá, tá? Então ele encaixa assim, tá ok? Também pode encaixar do outro modo, assim, ó. Também pode encaixar assim, vai gosto de cada um, beleza? Aqui eu prendi com 2 parafusos aqui embaixo, porque quando você comprar isso aqui, se comprar isso aqui, fogãozinho elétrico, tá? Isso aqui é de fogãozinho elétrico de 1000 watts. Ele tem lugar de 2 parafusos aqui no meio, tá? Desses 2 parafusos eu puxei aqui para baixo. Então eu fiz isso aqui, ó. Olha que da hora. O que eu fiz aqui? Prendo os 2 parafusos aqui. Não sei se a luz vai... Tá vendo? Prendo os 2 parafusos aqui. Aqui eu botei 2 bolas de bilha aqui. Na minha cidade chama de bilha, mas é bolinha de ferro, de rolimã, que eu já tinha em casa, tá? Por quê? Para manter a base, para manter essa base aqui, ó, para manter essa base afastada da mesa. Isso aqui é para
não tem muito calor aqui, mas para garantir nenhum dano na mesa, eu coloquei vidro. Evita colocar isso em mesa de vidro, tá? Vidro com muito calor, não garanto não. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó. Nós vamos colocar, vou fazer uma placa, tá? E vou colocar aqui. Vou ligar e vocês vão ver. Mas antes da placa, eu vou só dar uma explicaçãozinha aqui de como funciona isso aqui, ó. Ó, esse relé, tá ok? Da Brasil Control, muito bom esse relé, muito bom. Excelente relé, esse B1440, que é de 40 amperes e não é caro, tá? Muito bom, para corrente alternada, saída, controle de corrente alternada. Então aqui, ó, eu vou botar até aqui assim para facilitar para vocês, ó. Vocês verem a situação. Então aqui, ó, eu vou ligar. O sensor está aqui, tá? Aqui é o seguinte, ele está me dando a temperatura da chapa internamente, calor interno. Porém, eu estou tendo uma diferença de leitura de temperatura porque isso aqui teria que ter uma lâmpada por dentro e eu ainda não tenho. Mas está funcionando bem. Eu tenho uma pasta de solda que é de 130 graus. E solda muito bem esses LEDs, fica perfeito. Então vamos lá. Olha só. Se eu simplesmente apertar aqui porque eu encostei sem querer, ele não liga, ó. Tá vendo? Ele não liga, ó. Agora, se eu segurar por mais de um segundo, ó, aí ele liga. Vocês viram que acendeu o LED aqui? Ó, de novo, hein? Ó, desliguei, vai acender o LED aqui, ó. Olha o LED aqui, ó. Ó, segurei, acendeu o LED, beleza? Vai contar até 80 e poucos graus. Eu vou dar uma pausa para acelerar, para não ficar tão longo a filmagem. Quando estiver mais perto, eu ligo de novo, tá? Já está em 60 e poucos graus. Rapidamente para falar com vocês o seguinte: a temperatura ela não sobe direto até os 130 graus. Eu fiz com que ela parasse a 80 e poucos graus, tá? 85. Aí ela estabiliza a temperatura interna do forno, porque como o forno não tem parede, as paredes não são revestidas com lã de cerâmica, lã de vidro, para evitar a perda de temperatura. Eu tenho diferentes pontos dentro da caixa com temperaturas diferentes. Então eu estava tendo alguns problemas de locais que soldavam e outros não. Por exemplo, aqui, ó, hora soldava, começava a soldar aqui e aqui ainda estava a solda em pasta ainda, e aqui já estava pronto. Isso não é bom. Então o que eu fiz foi uniformizar a temperatura dentro. De que forma? Eu desligo, você vai ver que o LED aqui vai apagar, tá? O LED vai apagar. Eu já vou mostrar a resistência dela funcionando por dentro. O que acontece? Primeiro eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse painel aqui. Chegar a 80 e pouco, esse estado 1 aqui significa que o LED está ligado. Eu vou dar depois eu vou deixar o programa para vocês também, tá? Para vocês verem como é que foi que fiz, como é que eu fiz o sisteminha. Tá quase lá, ó, tá vendo? Estabilizando. O que é estabilizando? Eu desliguei o forno, você vê que apagou aqui, ó. Eu desliguei o forno. Ele vai voltar a temperatura, ele vai estabilizar a temperatura, tá? Ele vai estabilizar a temperatura. E após a estabilização da temperatura, que leva aí uns 2 minutos, aproximadamente, alguma coisa assim, ele torna a subir a temperatura. Olha, incrível, mas funciona perfeitamente. Eu vou colocar para vocês um display desse com os LEDs,
para mostrar para vocês a solda, tá? Você pode observar que ele está em 85, desligou. Esse número 2 aqui significa, é mais uma visualização do meu programa, tá? Que eu não estava conseguindo acertar, então eu botei o visualizador no mostrador, ficou bem mais fácil para mim trabalhar o software, programinha de Arduino. O que que acontece? Eu coloco uma condição dele em 0, ele nunca vai ligar isso aqui. Só quando eu aperto o botão para iniciar a contagem de tempo, é que ele passa para o número 1. Ele fica em número 1 até chegar a 85 graus. Quando ele chega a 85 graus, ele passa para o número 2 e também, ao mesmo tempo, desliga. Pela instrução IF. Tá? Ele desliga, mantém o 2. Quando a temperatura cai de 79 para baixo, ele torna a ligar e aqui mantém o 2, ó, já ligou, ó, tá vendo? Já ligou aqui, ó. Agora ele vai até... Ah, não tinha 79, não tinha colocado 80 e pouco, alguma coisa assim. Agora ele vai aumentar a temperatura até chegar aos 100 graus. Por que aqui aparece 100 graus? Porque eu tenho uma diferença de temperatura dentro da minha caixa aqui, ó, com relação à leitura. Mas que na prática, a solda, eu usando um termopar no multímetro, ele chega aos 130 que eu quero, tá? É que eu estou errando a leitura aqui. Mas vocês vão ver que quando ele chegar a 100 graus ele vai desligar. E aí, mesmo ele desligado, o calor continua subindo da resistência do fogãozinho elétrico para cima. E aí ele chega a mais ou menos em 102 graus, 103, e aí finaliza o processo. Vocês podem observar que a temperatura está subindo, tá vendo? Aqui quando chegar em 100 e pouco vai mudar para 0, que ele vai desligar isso aqui e eu só vou poder acionar esse botão quando eu tiver com menos de 80 graus aqui, tá? Ele vai ficar em 0, só vai pular para 1, o 1 só aciona, é só quando eu aperto o botão, só que abaixo de 80 graus. Por quê? Ó, tá vendo? Finalizado, tá? Mas eu tenho meus 100 graus lá. Desligou, não desligou aqui, mas ele vai aumentar ainda um pouquinho porque é o acúmulo da temperatura dentro do forno. Isso em todos os fornos isso acontece, tá bom? Você viu, ó, ele não funciona, ó. Ó, não funciona, não liga. Ó, ele aqui ele não liga. Ele não vai no estado 1, tá vendo? Não vai. Ele tem que baixar para menos de 80 para poder acionar e ficar 1 e ele ligar o meu relé, tá? Então eu quero trocar de placa, eu quero colocar eu quero tirar a placa. A 100 graus a solda ainda está muito quente. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou chegar isso aqui para trás, eu vou abrir aqui, ó. E aí você vai ver que a temperatura vai diminuir bastante. Só não diminui mais rápido porque a leitura que eu faço aqui, ó. Deixa eu pegar os dois aqui. Você está vendo essa chapa aqui de cima, aonde fica o sensor? Todo o calor fica concentrado aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Tá? O que acontece? O sensor lê muito, e essa chapa, por estar muito quente, demora aqui, ó, a cair a temperatura, porque o sensor está justamente na chapa quente. Então eu tenho que colocar uma lã aqui em cima para manter a temperatura mais embaixo, e aí eu tenho um forno mais rápido, tá? Agora eu vou mostrar para você, tá chegando em 88, 87. Se você soprar, ó, só em soprar você já tira um pouco do calor lá de dentro, tá vendo? Ou pode abanar, botar um ventiladorzinho. Mais pra frente eu vou colocar um ventilador lá no fundo para sugar o ar, para poder fazer um trabalho melhor.
entendeu? Para sugar o ar mais rápido e eu poder colocar uma outra placa de forma mais rápida. Nesse momento aqui, eu já posso tirar a placa, já posso pegar a placa daqui, ó. Eu já posso tirar a placa e botar outra. Só que como a placa vai estar quente, é bom você pegar com uma pinça. Tá? Aí, galera. Vamos ver se vai pegar aqui, ó. Solda em pasta. Tá vendo? Você pode ver que aqui tá tudo torto, ó. Ele vai alinhar tudo. Ó. Tá tudo torto, né? Ó. Depois ele puxa tudo certinho depois, ó. Então nós vamos colocar aqui. Puxar meu carrinho aqui para fora para alinhar melhor. E aí eu ponho ele para dentro. Fechando. Ligando aqui. Bom, vamos lá. Prontinho. Acendeu lá, ó. Vai começar a contagem aqui. Eu só vou dar uma pausa para não ficar o vídeo muito longo. Agora é só esperar esfriar um pouco, né? Pelo menos. Vai chegar aí uns 80 graus. Esperar chegar aí uns 80 graus para ver. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Olha aí, ó. Belezinha, galera?